consultório, eu falei da mãe. Disse que a simples existência dela funciona como uma garantia imaginária de que é ela e não a gente que vai morrer. Além de dar a vida, a mãe nos protege contra a morte, ela nos escuda. O amor da mãe me inspirou A Mãe Eterna, um romance publicado em 2016 pela Record. Nele, a narradora já não tem mais como se abrir com a sua mãe. Por causa da idade avançada, a mãe deixou de ser quem era. Escuta pouco e quase não se interessa. Para suportar a perda, a narradora escreve a uma mãe imaginária e ela diz o seguinte: se eu pudesse te dar de novo a vida, fazer você nascer de mim como eu nasci de você, não paro de desejar o impossível. Apesar dos seus 98 anos, não suporto te perder. Eu, que sei do fim de tudo, não me conformo com o seu fim. De que adiantou ler os budistas e saber que tudo muda, as causas e as condições variam continuamente? Saber que a vida é fluxo de criação, transformação, extinção e nada permanece. Sei que só a impermanência possibilita a renovação do universo, porém o coração não acompanha a cabeça. A morte da mãe é dramática porque ela dá a luz ao filho e continua a possibilitar a sua vida, dando a ele o apoio de que ele precisa. Como mostra o e-mail do consulente a quem eu hoje respondo. O texto dele poderia se chamar Em Cima do Muro. Me formei em Direito e atualmente sou servidor público. Tenho desejos homossexuais desde o início da puberdade. Na juventude, me relacionei com meninas, mas não conseguia transar. Tive um transtorno obsessivo e depressão antes de começar uma psicanálise aos 24 anos. Achava que o meu pênis era pequeno demais e só depois de me libertar dessa fantasia consegui perder a virgindade, com 25. Transei, então, com homens e mulheres. Namorei uma jovem durante alguns anos, mas o desejo por homens ficava cada vez mais forte. Até que, aos 32, resolvi sair do armário. No início, foi muito difícil. Meus pais são conservadores e não aceitam bem essa situação. Meu pai, aliás, não disfarça seu incômodo. Pode se tornar agressivo quando está alcoolizado. Minha mãe, com quem tenho grande afinidade, me apoia, apesar de dar a entender que seria melhor se eu estivesse com uma garota. Há 2 anos e meio, conheci um rapaz e comecei a namorar. Desde o início tive problemas com a penetração, pois ele é bem dotado e eu prefiro ser passivo. Quando começou a pandemia, voltei para a casa dos meus pais e retomei a psicanálise. Há alguns meses passei a me masturbar, assistindo vídeos eróticos, vídeos heterossexuais, e passei a ter dificuldade com o namorado por medo de dor na penetração. Nosso relacionamento está cada dia pior e eu tenho pensado em me relacionar com mulheres para casar e ter filhos. A volatilidade do meu desejo me deixa confuso. Será reflexo temporário da pandemia e do retorno à casa dos meus pais? Ou a psicanálise está redirecionando a minha libido? Isso é bom ou ruim? Quando parecia ter me decidido, voltei a ficar em cima do muro e infeliz. O tempo está passando e eu não consigo construir nada perene. Resposta. A sua volatilidade é evidente.
e não sei se ela é transitória. Desejos homossexuais desde a puberdade, relação com garotas na juventude, sem a possibilidade de transar. Aos 25, perde, enfim, a virgindade e transa com homens e mulheres. Aos 32, assume a homossexualidade, mas namora uma jovem durante alguns anos. Há 2 anos, namora um rapaz com quem a relação é difícil. Volta para a casa dos pais e se masturba assistindo vídeos heterossexuais. Pensa em se relacionar com mulheres para casar e ter filhos. Não está feliz. Por que todo mundo tem que transar só com homens ou só com mulheres? Por que tem que ser um ou outro necessariamente? Segundo Freud, todos nós temos uma tendência para a bissexualidade. Trata-se de uma disposição psíquica inconsciente, uma disposição própria à nossa subjetividade. A escolha sexual resulta do recalque de um dos componentes da sexualidade. No seu caso, não houve recalque. O porquê eu não sei. E você talvez possa descobrir na análise. Agora, não há por que se recriminar. Há mais de uma maneira de construir algo perene, ou, por assim dizer, perene, porque a impermanência é a regra. Você não precisa necessariamente se casar. Com ou sem recalque, você pode encontrar um projeto que te satisfaça, que seja o seu e não o do seu pai ou da sua mãe, que constituíram família. Uma coisa me parece certa: até hoje você não encontrou a sua alma gêmea. Se você a encontrar, pouco importará que o sexo biológico dela seja masculino ou feminino. A bissexualidade é uma orientação sexual caracterizada por uma atração pelos 2 sexos, não sempre ao mesmo tempo, da mesma maneira ou com a mesma frequência. O número de indivíduos que apresentam comportamento bissexual é maior do que se supõe, porque o tema é censurado, tanto no meio acadêmico como no cotidiano. É censurado a fim de que a orientação hétero ou homossexual prevaleça. Existe preconceito contra os bissexuais, tanto na parte dos homo quanto dos heterossexuais. Os bissexuais são considerados promíscuos, inconstantes, infiéis. Podem ser destratados pelos homens e pelas mulheres por causa do contato com os 2 sexos. Noutras palavras, por serem diferentes daqueles para quem a relação com um único sexo exclui a relação com o outro. Mas o comportamento bissexual foi aceito e até encorajado em sociedades antigas. Os gregos e romanos não associavam as relações sexuais a rótulos definidos, como a nossa sociedade faz. Homens que tinham amantes do sexo masculino não eram identificados como homossexuais e podiam ter esposas ou outras amantes do sexo feminino. Os textos religiosos gregos incorporavam temas bissexuais e os espartanos acreditavam que o amor e as relações eróticas entre soldados, experientes e novatos, solidificavam a lealdade no combate. Além de encorajar táticas heróicas, na medida em que os homens lutavam para impressionar seus amantes. Assim como na Grécia, na Roma antiga, aceitava-se que um homem nascido livre quisesse sexo com parceiros masculinos e femininos. A moralidade do comportamento
dependia da posição social do parceiro e não do gênero em si. Tanto mulheres quanto homens jovens eram considerados objetos normais do desejo. Mas fora do casamento, um homem deveria transar apenas com escravos e prostitutas. A falta de autocontrole na administração da vida sexual indicava que um homem era incapaz de governar os outros. Muita indulgência no chamado baixo prazer sensual, entre aspas, baixo prazer sensual, entre aspas, segundo os romanos, corroía a identidade do homem de elite. Os romanos valorizavam o autocontrole, e isso me leva a abrir um parêntese para falar sobre um comportamento que decorre da falta de controle, o estupro, que não pode, em hipótese nenhuma, ser considerado culposo. O estupro culposo é aquele que é praticado sem intenção e os juízes recorrem frequentemente a ele para inocentar o estuprador. Ora, para que o estupro culposo existisse, seria necessário que o estuprador não tivesse condições de refrear as suas pulsões. Mas o que caracteriza o ser humano é precisamente a capacidade de refreá-las, salvo quando se trata de doença mental. Nesse caso, o criminoso tem que ser encaminhado para o exame psiquiátrico e o seu destino pode ser o manicômio. O estupro é repetidamente considerado culposo no Brasil por juízes que imputam a culpa à mulher, alegando que vítima nenhuma é estuprada se não tiver uma participação no ato da violência. A participação é deduzida da conduta moral, que passa a ser investigada. Só que ninguém tem o direito de violar o corpo de quem quer que seja. Pouco importa que o corpo seja de uma carola ou de uma prostituta. Noutras palavras, não pode haver investigação sobre a moralidade da vítima. A feminista francesa Gisèle Halimi, de origem tunisiana, era uma grande advogada. Graças a ela, o estupro deixou de ser considerado delito para ser considerado crime. Halimi sugeriu mesmo que a impossibilidade de investigar a moralidade da vítima figure como lei no Código Penal. Impossibilidade de investigar a moralidade da vítima. Quando um juiz alega que uma mulher foi estuprada por ser imprudente, ele está afirmando que o homem não passa de um animal incontrolável. Ora, o que caracteriza a sexualidade humana é justamente o fato de que ela pode ser controlada. Daí a sua riqueza e variedade, ao contrário da sexualidade animal, que por só visar a reprodução é invariavelmente a mesma. Em outras palavras, o estupro é sempre doloso. Pouco importa a conduta da vítima, porém a justiça espera que a mulher violada prove a sua resistência, o não consentimento. Por incrível que pareça, de acusadora ela se torna acusada. As mulheres ainda são punidas pela liberdade em relação ao próprio corpo, o estuprador é despenalizado. Quando, além de ser uma violência física, o estupro é uma grave ferida moral. Isso posto, no próximo consultório, eu volto à questão da bissexualidade e aos estudos que existem sobre ela. Querendo, envie a sua questão para betmilan.escritora@gmail.com. Responderei na medida do possível. Você também pode ler no meu site os meus textos, www.betmilan.com.br.
Disponibilizei os artigos publicados na Folha, grandes entrevistas e muito mais. Até!